Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Miqueias Oliveira e você que me acompanha aqui sabe que nós estamos sempre falando de assuntos ligados à batalha espiritual. Esteja comigo, já lhe faço um convite, clique aqui, já está aparecendo, siga-nos aqui no Instagram, se inscreva se você não é inscrito, já deixa o seu like, vai compartilhando. E qualquer que seja a sua dúvida no chat, há uma equipe pronta para encaminhar e responder, ok? Nós temos aqui mais de 200 vídeos para abençoar a sua vida. É um canal que visa te levar a compreender, a estudar a temática da batalha espiritual, ok? Hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância, um assunto assim que também gera muita especulação, muita controvérsia. Há uma parcela significativa que acredita piamente que exista, outros nem tanto. Alguns têm dúvida, ou boa parte desses alguns. Mas a verdade é que nós precisamos sempre estar atento ao que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra de Deus nos diz é o que faz toda a diferença. Se você crer na palavra de Deus, é logo que você entenderá que se a palavra de Deus é verdade, ela esclarece. Por isso, a palavra de Deus é luz que dissipa as trevas. Nós não temos as respostas para a nossa vida, de um modo geral. Nós não temos respostas em áreas específicas de dores, sofrimentos. Por que é que alguém sofre? Por que é que alguém vive de uma maneira dissoluta? Por que é que alguém nasceu, parece, para pagar um pecado de alguém? Tantas perguntas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Porém, se você tem a fome e a sede de buscar resposta na palavra de Deus, a palavra não é do Miqueias, não é do Joaquim, do Manuel, é de Deus. Se ela é de Deus, ela tem a resposta para as nossas dúvidas, ok? Antes de você tomar papel e caneta aí, porque esse é um canal onde eu chamo você a estudar comigo, quero dar boas-vindas a você que recebeu esse link nos grupos aonde eu ministro, você que é inserido aqui no canal, você que é dos links, que não é inscrito, se inscreva, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque vai ser um vídeo, um estudo que vai abençoar muito a sua vida. Bom, já falei demais, então vamos para cima. Vamos falar sobre maldição. Maldição existe, pastor Miqueias? O que é a maldição? Eu quero ler um texto de Provérbios 26, 2, para a gente começar neste momento de compreender o que Deus está falando. Provérbios 26, 2 nos diz assim: como o pássaro o seu vaguear, como a andorinha o seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Vamos lá, pessoal? Caneta e papel na mão, porque agora começa as informações extraídas da palavra de Deus, que vão esclarecer, tirar dúvidas, trazer paz, alinhar e estabelecer propósito. Salomão está, dentro da sua palavra de sabedoria, nos dando sobre causa e efeito, e ele usa uma analogia sobre o pássaro que voa, a andorinha que voa, que tem o seu ponto de partida e chegada, que tem o curso do seu, ou o percurso no seu voo. Assim, ele compara com a maldição. Primeira coisa que eu quero que você anote aí sobre a visão na perspectiva do hebraico sobre maldição. A palavra maldição no hebraico vem da abreviação da palavra shará, ou sherá. Ali está ligado a algo que trata-se de punição, juízo. Então, toda alma que peca morre. Todo aquele que quebra o princípio da lei e todo aquele que é pego no ato de infringir a lei, ele é açoitado, ele recebe castigo a princípio, quando você vai no Pentateuco, né, e vem nos períodos de todo o panorama bíblico,
da antiga aliança, maldição está ligado a isso. A punição aqui e agora. Nós vamos ver Miriam, irmã de Moisés, sendo irmã de Arão, sendo leprosa e tirada do arraial por 7 dias. Nós vamos ver os próprios filhos de Arão no incensário sendo mortos pelo fogo estranho. Se eu pudesse enumerar aqui tantas obras da maldição, mas é na antiga aliança, no livro do Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 4, que eu quero compartilhar com você. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo de número 4, nasce o conceito que você hoje pode defender, pode ter ouvido. A partir deste versículo, nasce no meio de nós essa visão. Maldição hereditária. Você já deva ter ouvido que há uma maldição geracional hereditária, que ela visita a geração dos pais aos filhos. Você já possivelmente ouviu que ela visitará a 3ª até a 4ª geração. Então, de onde vem esse conceito? De onde vem essa ideia ou, digamos, essa doutrina? Começa aqui. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4 ao verso 6. Mas eu quero ser bem didático em passar para você sobre este entendimento. Então eu quero ler a partir do verso 1. Anota aí. Você que está chegando agora, que esse vídeo foi compartilhado, nós estamos falando sobre maldição e o assunto de hoje é desmistificar, alinhar, trazer entendimento, quebrar toda sorte de confusão na mente do povo sobre existe, não existe, qual o poder, qual a validade. Então, eu comecei falando sobre Provérbios 26:2 e agora eu estou na constituição da ideia que foi formada sobre maldição, que está no livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos ler do verso 1 ao 6. Prossigamos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito com maldição a geração dos pais aos filhos, da 3ª até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Especificamente o versículo 5, se você está com a sua Bíblia aberta, o smartphone, você possa grifar, colocar uma cor diferenciada aí, clicar, para que você entenda algo tão básico que nós aprendemos sobre interpretar textos, né? O estudo ou a ciência da hermenêutica é a interpretação do texto, salvando-se o contexto por causa do texto. Então, o que as pessoas pegam? Elas pegam algo que está no contexto, que está no texto, mas não pega todo um contexto. E não fazendo uso de todo um contexto, pega-se aquilo que defende e joga como verdade absoluta, e aí traz consequências drásticas na mente das pessoas quanto a um assunto que é de suma importância. E desde já, eu vou falar para você: Pastor Miqueias, você acredita na maldição hereditária? Pastor Miqueias, a maldição existe? Deixa eu lhe dizer, a maldição existe. Se ela é hereditária, depende do posicionamento de cada família. Depende do posicionamento de cada homem e mulher. Por exemplo, na minha vida, e eu quero crer que na sua também, não há espaço para a reprodução do que houve de pior na história da nossa vida. Ok, alright.
Obrigado, a produção está aqui. Pode continuar. Oh, yeah. Ninguém está aqui para reproduzir o que há de pior. Então, eu creio na bênção hereditária, embora reconheço que a maldição ela tem a sua visão, o seu espectro, a sua marca na vida do ser humano. Porém, por que é que a palavra maldição ela nasce de forma tão abrangente aqui em Êxodo 20? Então, olha o contexto. O contexto é Deus entregando a Moisés, líder do povo hebreu, que foi tirado do Egito, depois de um tempo de cativeiro, os 10 mandamentos. E também dentro dos 10 mandamentos, está ali sobre adoração. Adorarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Neste primeiro artigo da lei de Deus, ou a lei dada a Moisés, tem os seus parágrafos que são chamados de ordenanças. Então são 10 mandamentos o decálogo, e embutido no decálogo, porque cada artigo vai ter suas ramificações. Então as ramificações do decálogo são as 613 ordenanças da lei. Então, no quesito adorarás somente ao teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, melhor dizendo, está lá a ordenança do culto. Então, na ordenança do culto, Deus está dizendo assim: eu não dou a minha glória a ninguém, não te encurvarás a adorar deuses feitos pelas mãos dos homens, não te encurvarás a imagens de esculturas alusivas ao que existe nos céus. Então as pessoas viam pássaros voando, viam sol, lua, estrela, e faziam seus patuais, faziam seus nichos. Sobre a terra, animais, bois, adoração, debaixo ou nas águas. Então, tudo que era objeto de culto, de adoração, que tirasse a visão monoteísta, a visão de um único Deus, e agora criasse uma espécie de sincretismo na mente do povo hebreu, que estava sendo liberto do cativeiro do Egito, Deus disse: quem quebrar esse princípio de adoração, é Yahvé que está dizendo, visitarei com maldição a geração dos pais aos filhos, da terceira e até a quarta geração. Então Deus está dizendo: eu vou permitir punição a esta geração que está quebrando o princípio da adoração, mas não ficará só sobre ela, irá se ramificar, ou a posteridade irá pagar pelo pecado desta geração. Ok, mas olha o que diz o verso 6. Porque o verso 5 é para quem está quebrando, e o verso 6 para quem não quebra. Então o mesmo Deus que está falando no verso 5 que irá visitar com maldição, e não é Deus dizendo que vai dar ordem ao diabo para fazer tal coisa, é Deus. O Deus que diz para Adão, no jardim do Éden, que a árvore da ciência do bem e do mal não poderia comer do fruto dela. Ou seja, o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que criou o inferno, o inferno no sentido amplo do lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Você sabe que nem o inferno é do diabo? Sabe o que é isso? Então, dentro dessa totalidade de um Deus que é poderoso, ele diz assim: eu permitirei que a maldição se perpetue até um contingente, um número limitado de gerações. Então, é esse entendimento que eu quero que você aprenda aqui, escrevendo, ouvindo e compartilhando. Então, nasce por quê? Porque o povo que sai com a mentalidade escravizada do Egito, eles adentrariam o deserto do Sinai, e eles estão caminhando rumo à terra prometida, e as nações pagãs ladeadas àquela caminhada do deserto, que eram os heteus, os heveus, os girgazeus, os ferezeus, eles adoravam deuses pagãos, que eram nada mais, nada menos do que figuras alusivas no ar, na terra, nas águas, que transvestidas da cultura paganismo ou do paganismo, na verdade espiritualmente eram figuras de demônios da Mesopotâmia antiga, que tinha pelo berço da civilização e da cultura uma forma de culto que era a visão politeísta. Qual é a visão ou a diferença da visão monoteísta para a visão politeísta? O povo hebreu é o único povo neste contexto que adora um Deus
monoteísta, ou são monoteístas, adoram um único Deus. E os outros povos adoravam deuses, com D minúsculo. Então Deus está abordando e indo de forma radical para falar: se vocês quebrarem nível de adoração, eu visitarei com maldição. Olha como é que a coisa é muito forte. Ok, mas o verso 6 diz assim: faço misericórdia em milhares aos que me amarem. Ou seja, mas quem não estiver contado na quebra da adoração, a minha misericórdia, ou seja, a minha bênção, se fará presente a milhares das gerações que vierem. As pessoas pegam então a questão da maldição e trazem de forma pincelada e joga na mente das pessoas, criando uma pseudo-verdade, dizendo que aquela situação na área familiar, sentimental, financeira, espiritual, na carreira profissional, nos sonhos, nos projetos, não está dando certo, ou se repete um ciclo de comportamento da família de origem, então logo alguém vai sair com essa. É uma maldição familiar, uma doença geneticamente que ela se reproduz dentro da genética familiar, da árvore genealógica, um câncer que prolifera, que sai do pai e o filho tem o mesmo comportamento, a diabetes, o problema cardíaco. Então logo as pessoas associam isso assim, é uma maldição familiar. Eu não coaduno, eu não tenho parte com esse tipo de pensamento, porque se nós vivêssemos na antiga aliança apenas, nós poderíamos então nos curvar a isto. Mas quando eu olho para Cristo, o sacrifício de Jesus, o poder da expiação dos pecados da humanidade por meio do sangue de Jesus, eu não posso me calar ou me curvar ou aceitar e entregar os pontos da minha vida e dizer: é uma maldição. Ainda que ela exista, esteja pairando, e agora Satanás se utiliza de tentar colocar na mente das pessoas, nas vidas das pessoas, o exercício da maldição. Quando há alguém que tem entendimento, porque o diabo, ele trabalha, escute isso, ele trabalha na ignorância espiritual. O que é ignorância espiritual? A despeito de você que está aqui, com caneta, papel, bloco de notas, com a Bíblia, me ouvindo agora, nessa segunda-feira, e por mais que você vai chegar aí na terça, na quarta, onde esse vídeo chegar, toda segunda-feira é lançado aqui no canal um estudo, uma sequência como esta e tantos outros assuntos. Porém, não é para você, mas você deve conhecer alguém que diz que crê. É muito forte isso. Mas, dado isso, eu quero trabalhar com você pelo menos 6 pontos sobre este assunto. A palavra maldição no hebraico vem da palavra xerá, no grego vem da palavra anátema, aquele que se torna, no latim vem da palavra maldicere, a palavra maldicere, aquilo que se joga na cara, aquilo que se fala, aquilo que se fere, ou popularmente praga jogada, rogada. A ação do mal, ela trabalha em crenças. Então, se você crê, isso pode ser possível, tanto para aquilo que é proveitoso, para aquilo que é de Deus, ou para aquilo que é do mal. Deuteronômio, eu queria que você anotasse aí, capítulo 5, versos 9 ao 10, Deus alerta que o pecado dos pais pode alcançar as próximas gerações. O que é o pecado dos pais para as próximas gerações? É que Deus, ele é pai. Teve até um irmãozinho na internet aí, ele é unicista, um cantor famoso, umas músicas até lindas, né? Que disse que Deus não é pai porque Deus é espírito, né? E não consegue olhar para a divindade na obra da criação e do amor e do cuidado que um pai tem, na visão sacerdotal, o sacerdócio. Mas não vamos entrar no mérito, porque eu creio que Deus é pai. Porque o texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito. Só tem filho único quem é pai. A questão é querer entender Deus a partir da nossa biologia, a partir da nossa humanidade,
a partir da fecundação humana, quando na verdade Deus não nasceu, Deus existe, Deus é. Quem nasceu fomos nós. Quem veio a existir fomos nós pela obra da criação de um Deus que é. E a nossa finitude humana não capta quem é Deus na sua totalidade. Mas aquilo que temos de informação por meio da palavra e na presença do Espírito Santo que está conosco, é testificado em nós a presença deste Deus que é Pai. E um Deus que é Pai, ele governa tudo e a todos, não nos deixando ser refém do que é o acaso, do que é o acidente, do que é a relativização das coisas, é assim mesmo. Uns nascem para vencer, outros não. A vida é um game, a vida não se pode ganhar todas. Quem já não ouviu algo assim? Porém, maldição, uma das definições mais básicas que eu sempre trabalho nos meus seminários, nas minhas imersões, eu queria que você anotasse, é simples. Maldição é a autorização que o homem dá ao diabo por meio da iniquidade ou obras da carne. O que é iniquidade? Eu preciso, de forma simples, pontuar para você a diferença entre pecado e iniquidade. Se você puder repetir comigo, repita verbalizando mesmo, diga assim: há uma grande diferença entre pecado e iniquidade. Mas eles não são antagônicos, pelo contrário, eles não se opõem, eles estão entrelaçados. Por quê? Pecado, queridos, está ligado à nossa humanidade, está ligado à nossa vida adâmica dentro desse plano físico e terreno mortal. Iniquidade é quando eu rechaço, rejeito a obra da redenção pelo sangue de Jesus. Eu renego o convencimento que o Espírito Santo me dá todos os dias, faz em mim, quer operar em mim e em você, e faço da minha vida uma vida dissoluta em viver na prática do pecado. Iniquidade nada mais é do que a institucionalização de vida de pecado. É fazer da sua vida baseada na cultura do pecado. O pecado agora é uma cultura de vida, ou seja, o modo de vida é fundamentado não na palavra, porque a palavra me leva ao arrependimento, a palavra me leva à confissão, a reconhecer os meus erros. Ninguém é santo o suficiente que não dependa da graça. E por que nós vivemos debaixo da graça? Porque a graça de Deus nos basta. Porque todos nós temos um espinho na carne. Porque só pode desfrutar da graça de Deus quem conhece ou quem percebe ou detecta o seu espinho na carne. Porém, quando você ignora tudo isso e você vive na prática, isso é iniquidade. O que traz maldição? Iniquidade. Então, um pai que ele traz sobre a sua família iniquidade porque ele fez do pecado cultura, é uma decisão pessoal, é um modo aprendido, uma cultura recebida, ele compromete o futuro sucesso da sua posteridade, dos seus filhos. Logo, a maldição se instala para gerações. Porém, se não tem pouso, se não tem pista de pouso para a maldição, se ela foi bombardeada por Jesus na cruz, a maldição pode estar vagando na sua vida, no seu casamento, na vida dos teus, não pode habitar. Dado isso, maldição então não pode ser para mim, para você, porque você não dá autorização por meio de uma prática de vida. Você não vive na prática do pecado. Embora sendo pecador, você não faz do pecado sua plataforma de vida. Aqui está o grande X da questão. 2. A origem e os efeitos da maldição acontecem sempre por ações e comportamentos. Eu sempre ouço pessoas dizerem, é o espírito de Jezabel, né? Não existe essa nomenclatura na guerra espiritual. Me perdoe quem defenda, eu conheço e prego sobre o espírito de Jezabel, não é? Mas não existe a palavra Jezabel. Jezabel é um nome que vem da cultura dos Balaíns, que você vai ver a mulher do rei Acabe no Antigo Testamento e uma que se diz profetiza na igreja de Tiatira lá no Apocalipse. Jezabel. Mas
qual é a ação desse espírito, que não é denominado Jezabel, é um comportamento? Manipulação e controle, pelo poder da fala. Então, logo, o que toma forma uma maldição que está vagando nos ares? Aquilo que se profere, aquilo que se fala. A origem, ou que dá forma a maldição se estabelecer, começa por aquilo que você emite. Porque senão, não teria sentido existir. Porque algumas pessoas tratam a palavra maldição como carga viral. Nós passamos agora há pouco pela pandemia e que ela não volte mais, em nome de Jesus, embora a gente crê que estamos no tempo do fim, e o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, guarda o seu povo, mas dentro da nossa humanidade esperamos que não se repita. As pessoas muitas vezes olham a maldição como carga viral. As pessoas olham o contexto da maldição como, pegou a maldição, agora impossível sair. Olhe sempre para Cristo. Olhe sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você anote aí para ler, como dever de casa, Hebreus capítulo 12. Lê todo o capítulo da carta aos Hebreus, o capítulo 12, você vai entender o que é o foco em Cristo Jesus. Porém, Provérbios 18, 21 diz algo assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então eu posso estar dizendo com alguém, falando com alguém aqui, você me ouvindo, me vendo e dizendo, tem a ver com a minha vida, porque um dia alguém me xingou. Meu pai disse que eu não chegaria a lugar algum. Alguém me chamou disso ou daquilo. Quem já não ouviu histórias que os pais, os avós, os amigos, sua prostituta, seu isso, seu aquilo, seu ladrão, maldito o dia que eu lhe tive. Tantas palavras que se tornaram decretos que provocaram dores em nossa alma. Porém, quando há consciência da dor sofrida por uma palavra que foi liberada, e quando Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele chega até nós, não há com que resistir à força da maldição. Porque a maldição é obra da lei. E a maldição vinda da lei, ela é gerada pelo pecado. O pecado gerado na lei estabelece a morte. É aviltar, é afrontar, é golpear. Porém, onde abundou o pecado, irá superabundar a graça. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que for boa para edificação. A decisão não é apenas detectar a origem que nasceu uma palavra que estabeleceu cultura, conceito, posicionamento. Você já deve ter visto alguém dizendo assim, eu não era, mas já que está dizendo, eu vou ser. Eu não fiz, mas já que estão dizendo não querem me ouvir, agora eu vou fazer mesmo. Outras que receberam decretos e guardaram, e aquilo ficou latente no campo do subconsciente, da alma humana, e aquilo vai governando e vai criando um sofisma. O que é um sofisma? Uma verdade com cara de mentira, que vai criando-se fortalezas no campo do nosso pensar, a tal ponto que, como se cresce um muro, cobre a visão daquilo que se tinha, da beleza, da vida, rouba de nós tudo aquilo que é nosso para fluir. É uma fortaleza. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei que tipo de palavras foram lançadas, mas eu quero lhe dizer o que Jesus ensinou. Anota aí. Mateus, capítulo de número 16. Eu estou com a Bíblia aqui. Diz no verso de número 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus está dizendo sobre a igreja, era uma palavra profética, não apenas a Pedro e os discípulos, neste dia, mas algo vindouro que chegou até nós. O poder que a igreja tem. Ser igreja é exercer o poder. Esse poder é de Cristo.
Cristo nos tornou co-herdeiros. Então a mesma autoridade que está em Cristo foi concedida a nós. E quem reforça essa autoridade em nós é o Espírito Santo. O que é ligar na terra? Passa por fala, passa por decretos emitidos, por ações de palavras. Escute isso. Você pode estar aqui me assistindo dizendo: eu sou refém de uma palavra que recebi no útero materno, que recebi no ventre, que recebi e fiquei sabendo, minha mãe tentou me abortar, eu sou fruto disso ou daquilo. Você ficou sabendo de informações ainda no ventre, ou na sua formação de vida, de personalidade, caráter, ou um erro que você cometeu, alguém não te deu voz para ser ouvido. Escute isso. O que ligamos na terra é ligado no mundo espiritual. Comece a ligar o que Jesus fez na cruz. Comece a ligar o que Jesus estabeleceu. Diga para você, diga para a sua vida, diga para a sua realidade. Ainda que a sua realidade seja aparentemente, momentaneamente um caos, não abra mão de viver a bênção que Deus tem para nós. Eu te espero no próximo vídeo, porque é uma sequência, porque eu ainda tenho 4 tópicos para abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Vem com a gente nessa jornada. Shalom, shalom.